após esse aposto. Olá pessoal, eu sou o professor Jean Aquino e o módulo de hoje é concordância verbal no CESP, em específico a partir da resolução de questões para que você possa se ambientar ao padrão de formulação da banca e identificar com mais facilidade os desvios de concordância que ele vai querer certamente que você na prova não identifique. A concordância verbal é uma matéria simples, ela trata da relação entre o verbo e o sujeito, tudo bem? Tecnicamente é uma matéria simples, determina que se uma pessoa chegou, duas pessoas chegaram. A flexão do verbo sempre acompanha a flexão do sujeito. Tudo bem? Essa flexão, ela se torna um pouco mais complexa na resolução de questões de provas de concurso, porque eles vão fazer o máximo possível para que você não perceba a relação que há entre o verbo e o núcleo do sujeito. Quais são os processos que eles vão usar para que você eventualmente não perceba que a frase tem algum desvio de concordância? Bom, o primeiro passo é dificultar a identificação do sujeito. Nunca será uma oração em que a identificação do sujeito será muito óbvia. Quando você consegue identificar o sujeito, eles passam então para um outro nível de maldade, que é fazer com que você perca a noção do que é o núcleo do sujeito, que é o termo com o qual o verbo deve de fato concordar. Então eles vão trabalhar com processos de distanciamento, colocando o verbo sempre longe do núcleo do sujeito, inversões sintáticas, vão trabalhar com acentos diferenciais, pronomes apassivadores. Então, antes que nós partamos para a resolução de questões, eu selecionei uma série de frases com desvios de concordância para que você afie a sua visão, para que você possa identificá-las com mais facilidade, tudo bem? Eu vou vendo as orações com você e mostrando os pontos em que há o erro e como corrigi-los, tá legal? Então vamos lá. A regra geral é simples. A concordância verbal determina que o verbo de uma oração concorde em número e pessoa com o núcleo do sujeito da oração de que faz parte. O que isso quer dizer? Que se uma pessoa saiu, duas pessoas saíram. Repara, os verbos se flexionam no singular ou no plural, na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, para concordar sempre com o sujeito, tudo bem? Essa relação entre o verbo e o sujeito da oração é que é chamada de concordância verbal, tudo bem? Repara, nessa construção aí, eu já tenho um exemplo para você do que seria essa concordância verbal estabelecida. Quando eu falo, os argumentos do cientista parecem hieróglifos aos olhos dos leigos, em toda e qualquer questão que trate de concordância verbal, obviamente, o primeiro termo que você vai encontrar vai ser o verbo, não é isso? Então, repara, aí quando ele fala, os argumentos do cientista parecem hieróglifos aos olhos dos leigos, o verbo aqui é parecem, não é isso? A identificação do verbo é primordial. A partir do verbo, você vai identificar o sujeito agora e reparar se há a devida relação de concordância entre o verbo e o núcleo desse sujeito, tudo bem? Há um procedimento para identificar o núcleo do sujeito, o sujeito em geral e o seu núcleo, que facilita bastante a nossa vida. Pergunte ao verbo, o sujeito, ele vai determinar para você. Mas quando fizer essa pergunta, faça a pergunta sempre com o verbo no singular, ou seja, na oração, os argumentos do cientista parecem hieróglifos aos olhos dos leigos. O que parece um hieróglifo? Repare que eu perguntei no singular. O que parece um hieróglifo é tudo isso, olha só. A resposta vai ser os argumentos do cientista. Repara, tudo isso em destaque é o sujeito da oração, porque afinal de contas o que parece um hieróglifo, repara que eu pergunto no singular, são os argumentos do cientista. Então o sujeito não é só os argumentos, o sujeito é os argumentos do cientista. O próximo passo agora é identificar dentro desse sujeito aí qual é o núcleo dele. Repara que maldosamente as provas vão insistir com a ideia de colocar sempre mais de um substantivo no sujeito, ó. Eles colocam sempre mais de um substantivo. Eu tenho argumentos e cientista. A intenção é dificultar ligeiramente a identificação do núcleo do sujeito, tudo bem? Como você faz para descobrir qual é o núcleo do sujeito quando há dois substantivos ou mais? Simples. Você vai descartar aqueles em que haja preposição. Se houver preposição diante de um substantivo, ele fatalmente não será o núcleo do sujeito. Então, observa, ó, eu descarto aí cientista por causa da preposição de que aparece aqui. Então, eu já sei com isso que o núcleo é argumentos. É com argumentos que o verbo deve concordar. Argumentos parecem hieróglifos. Essa relação entre argumentos, que é o núcleo do sujeito, e parecem, que é o verbo, é chamada de concordância verbal. Tudo bem? Bom, aí eu coloquei uma oração simples, pequena, sem grandes dificuldades, mas na prova eles tendem a colocar orações maiores, invertidas, com muitas maldades para que você não consiga identificá-las. Então o que eu fiz? Selecionei uma sequência aí de frases com desvios de concordância muito comuns à banca do CESP. E aí eu vou com você identificando esses erros e corrigindo aos poucos, comentando eventuais casos especiais. Depois nós partimos para a resolução de questões extraídas do CESP para que você possa se ambientar ainda mais com o perfil de formulação da banca, ok? Vamos lá. Olha só,
Aí eu tenho as alegações da comunidade científica de Dublin careciam de fundamentação. Mais uma vez eu tenho uma oração com concordância verbal adequadíssima. Repara, eu vou usar o procedimento que você aprendeu. Primeiro passo é achar o verbo, né? O verbo é careciam. O que carecia de fundamentação eram as alegações, repara, tudo isso aqui vai ser o sujeito, da comunidade científica de Dublin. Então, em destaque aí está o sujeito da oração. O que carecia de fundamentação eram as alegações da comunidade científica de Dublin. Mais uma vez, maldosamente, ele coloca aí os substantivos, ó, para confundir você. Dublin é substantivo, comunidade também e alegações também. Eu preciso agora identificar desses 3 substantivos que aparecem no sujeito, qual deles é o núcleo. Qual é o processo? Descartar aqueles que tenham preposição. Dublin tem preposição, comunidade tem preposição também, só me restou quem? Alegações. As alegações careciam concordância verbal correta, tá vendo? Você vai pensar, mas espera aí, não era mais fácil pegar o primeiro sempre? Nem sempre é o primeiro. O que eu posso garantir a você é que o núcleo do sujeito sempre é aquele que não é regido por preposição. Nem sempre será o primeiro substantivo que aparece na oração o núcleo do sujeito. O hino nacional é um ótimo exemplo. Quando ele fala, ouviram do Ipiranga as margens plaças de um povo heróico brado retumbante, o primeiro substantivo que aparece no hino nacional é Ipiranga, e ele não é o núcleo, porque está do Ipiranga, tudo bem? O núcleo é margens. Então, não procede, é muito infantil, é muito pueril supor que o núcleo do sujeito sempre será o primeiro substantivo. Pode ser que na maioria dos casos o seja. Agora, afirmar que isso é uma regra e basear-se nisso é uma extrema inocência, tá legal? Olha só, os constantes tropeços da maioria dos jogadores da seleção irritaram os torcedores. Vamos lá, mais uma vez. Repara que eu começo aí a aumentar o sujeito. A extensão do sujeito é proposital na prova para que o verbo fique cada vez mais longe do núcleo. Isso é proposital. A intenção é deixar o verbo longe do núcleo para que você perca a noção de concordância pelo distanciamento, tá? O verbo aí é irritaram. E repara que o que irritou os torcedores foi tudo isso, ó. Olha como está grande o sujeito, ó. O que irritou os torcedores foram os constantes tropeços da maioria dos jogadores da seleção. Então, tudo isso aí é o sujeito da oração. Se eu perguntar a você o que foi que irritou os torcedores, foram os constantes tropeços da maioria dos jogadores da seleção. Mais uma vez, ele procede com aquela mesma maldade de colocar vários substantivos. Ó, seleção é um substantivo, jogadores é um substantivo, maioria é um substantivo, tropeços é um substantivo também. Agora tem que encontrar qual desses termos é o núcleo do sujeito. Qual é o procedimento? Descartar os que tenham preposição. Seleção tem a preposição de, jogadores tem a preposição de, maioria tem a preposição de. Só me restou quem? Tropeços. Os tropeços irritaram os torcedores, tudo bem? Então você começa a desenhar assim, ó, a concordância verbal, sempre identificando o verbo, depois o sujeito. E depois de identificado o sujeito, procure atentamente o seu núcleo, descartando os substantivos que tenham preposição, tudo bem? Então ali está, ó. Quem irritou os torcedores foram os constantes tropeços da maioria dos jogadores da seleção, tudo bem? Se você descartar os que tenham preposição, veja, preposição, preposição e preposição, vai restar só tropeços, que é o núcleo do sujeito. E é com esse núcleo do sujeito que o verbo tem que estabelecer a relação de concordância. Tropeços irritaram os torcedores, tudo bem? Vamos lá. Na próxima, já começa a surgir um outro tipo de maldade interessante, que é a inversão sintática. Ele põe o verbo antes do sujeito. A nossa mente não funciona bem assim. A nossa mente capta eventuais erros de concordância quando eles são estabelecidos na ordem direta. Veja como é fácil perceber o erro se você diz que muitas pessoas veio. Muitas pessoas veio é uma construção errada e facilmente perceptível. Mas quando eu falo que veio muitas pessoas, a frase continua errada, mas não soa tão mal. Reparou? A nossa mente tem uma profunda dificuldade de captar erros de concordância quando eles são feitos em orações que sofrem um processo chamado de hipérbato, que é a inversão dos termos sintáticos. Repara que se eu digo que as minhas cartas chegou, é fácil perceber o erro, mas quando eu falo que chegou às minhas cartas, a frase tem o mesmo erro, mas a percepção do erro não é tão óbvia assim, não soa tão mal. Os erros de português mais perigosos são os erros de português que soam bem. Quando a frase é errada e soa bem, ela é muito perigosa, assim como a frase correta que soa mal também, tá? Mas, de qualquer forma, um procedimento não mudou. Se a questão trata de concordância verbal, a primeira coisa que você vai fazer é achar o verbo. Então, quando eu falo não surtiram efeito as tentativas de conciliação de pais, o primeiro passo é achar o verbo. E o verbo aí é surtiram, não é isso? Agora, sempre com o verbo no singular, você faz a pergunta, o que foi que não surtiu efeito? Veja,
Se eu perguntar o que foi que não surtiu efeito, a resposta será as tentativas de conciliação de paz. Repara como foi isso que não surtiu efeito. O que não surtiu efeito foram as tentativas de conciliação de paz. Mais uma vez, um sujeito com mais de um substantivo no meio. Repara, tentativas, conciliação e paz. 3 substantivos. Habitue-se a esse processo. Frequentemente, as provas vão colocar vários substantivos dentro do sujeito para dificultar para você a identificação do núcleo. O que você faz? Descarta os que tenham preposição. Paz tem a preposição de, conciliação tem a preposição de, só me restou o quê? Tentativas. Tentativas no plural, surtiram no plural, tudo certo então, tá? Então eu tenho 3 orações em que se estabeleceu de forma adequada a concordância verbal. Repara que se eu voltar desde o início, eu vou encontrar sempre verbos que concordam com o sujeito. Ó. As alegações careciam, os tropeços irritaram, as tentativas não surtiram. Então, essa relação que existe entre o verbo e o núcleo do sujeito é chamada de concordância verbal. Tudo bem? Na sequência agora, eu coloquei uma série de erros, uma série de desvios de concordância verbal, em construções com mais cara de prova, com mais cara de CESP. Você vai reparar que a identificação dos erros, ela se dificulta um pouco por uma série de processos que você vai identificar na prática, tá legal? E aí nós vamos parando, interrompendo, conversando, até que nós passemos a resolução das questões, tudo bem? Vamos lá. Primeiro passo numa questão de concordância verbal, ler a oração, ler o período, identificar o que a frase quer dizer. A língua portuguesa não é uma sucessão de regras, a língua portuguesa é uma língua feita para se comunicar. Então leia e compreenda o que a frase quer dizer, para depois sim pensar em qualquer aspecto gramatical, tudo bem? Veja, ocorreu mudanças expressivas ao longo dos anos na relação do homem com os alimentos, que foi se tornando mais variados e disponíveis. Repara só, construção perigosa. Eu tenho 2 erros de concordância verbal e um erro de concordância nominal nessa construção. Então, tanto a concordância verbal quanto a nominal aparecem aí aviltadas. Você tem desvios de concordância verbal e nominal. Primeira coisa importante, em uma eventual questão de concordância verbal, a primeira coisa que se faz, é claro, identificar o verbo, tá? Então, olha só, aí eu tenho, o primeiro verbo é ocorreu, tudo bem? Ocorreu mudanças expressivas ao longo dos tempos na relação do homem com os alimentos, que foi se tornando mais variados e disponíveis. Bom, são esses os 2 verbos que estão empregados aí na construção. Em se tratando de uma questão de concordância verbal, a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é identificar o verbo dessa oração. Na sequência, você vai perguntar aos verbos quem ou o que e encaixar o verbo no singular para descobrir qual é o sujeito. Tá legal? Então vamos lá, olha só. Logo no primeiro caso aí, quando ele fala que ocorreu mudanças expressivas, o que foi que ocorreu? O que ocorreu foram mudanças expressivas. Então, repara, aqui em destaque eu tenho o sujeito do primeiro verbo. Ó. O que ocorreu foram mudanças expressivas. E repara como a percepção do erro fica ligeiramente dificultada só pelo fato de o verbo estar anteposto ao sujeito. Eu tenho certeza de que você nunca diria que mudanças expressivas ocorreu. Mas quando falo que ocorreu mudanças expressivas, a inversão dos termos sintáticos dificulta a percepção do erro. Como aí só há um substantivo, ele vai ser o núcleo do sujeito. Então está aqui o núcleo, ó. Mudanças é o núcleo. Veja, mudanças ocorreu, está errado. Qual seria o correto? Mudanças ocorreram, né? Para que houvesse de fato concordância, você tinha que falar ocorreram mudanças, não ocorreu mudanças, tá legal? Vamos lá. Lá na sequência, ó. Ao longo dos tempos, na relação do homem com os alimentos, que foi se tornando mais variados e disponíveis. Ainda que eu não possa dizer que, de fato, o sujeito é o termo alimentos, o sujeito é o quê? É o pronome relativo o quê? Quando você vir que há um quê, a concordância do verbo será feita sempre. Então, veja bem, o núcleo, o sujeito vai ser o quê? Tá? Mas quando o sujeito é o quê, o verbo deve fazer concordância com o seu referente. Então, ó, os alimentos foi se tornando, repara, quando ele fala os alimentos foi se tornando, ele errou. Não posso falar que os alimentos foi se tornando, certo? Os alimentos foram se tornando mais variados e disponíveis. Então, ó, os 2 verbos que aparecem no período, ambos estavam em discordância com os termos com os quais deveriam concordar, tá? Então, houve erro de concordância nas 2 construções. O certo seria ocorreram mudanças expressivas ao longo dos tempos na relação do homem com os alimentos que foram se tornando mais variados e disponíveis. Repara que quem foi se tornando mais variados e disponíveis foram os alimentos. Os alimentos foi se tornando, não dá, né? Vamos lá. A número 2.
Vamos fazer o seguinte, toda construção que começa pelo verbo já me desperta desconfiança, tudo bem? Toda construção que começa pelo verbo já me desperta desconfiança, porque começar pelo verbo é uma forma de mascarar erros de concordância. A oração que começa pelo verbo estará antepondo o verbo ao sujeito, e essa anteposição do verbo ao sujeito mascara o erro de concordância, como foi no primeiro caso, tá legal? Repara, identificando os verbos aí, ele começa com o verbo vem, aí ó, aliás, tem surgido com o advento de uma nova classe média, novas classes de consumidores sempre dispostos a questionar a qualidade dos produtos que adquirem. Beleza, tem dois verbos aí, tá? Um recurso muito frequente nas questões de concordância, isso acontece em qualquer banca, é além de antepor o verbo ao sujeito, distanciar o verbo do sujeito através de uma expressão entre vírgulas. Repara que há uma expressão grande entre vírgulas aí, ó, com o advento de uma nova classe média. Repara que a inserção de uma expressão, de uma oração, de um segmento, de um fragmento qualquer entre vírgulas, tem geralmente a intenção de distanciar, de aumentar ainda mais a distância que há entre o verbo e o núcleo do sujeito. Portanto, tentemos ignorar essa expressão entre vírgulas e perceba como, em decorrência do seu caráter acessório, você consegue ler o período não dando atenção à expressão entre vírgulas aí. Ó, tem surgido novas classes de consumidores. Tem surgido novas classes de consumidores. Bom, o que é que tem surgido? O que tem surgido são novas classes de consumidores. A expressão entre vírgulas aí teve a intenção de distanciar o verbo do sujeito aí, ó. O que tem surgido são novas classes de consumidores. Mais uma vez, um sujeito dentro do qual você consegue identificar aí dois substantivos, ó. Você tem classes e consumidores, tudo bem? Nós descartamos consumidores por causa da preposição de e o núcleo vai ser classes. Classes, singular ou plural? Está no plural. Então, o verbo também deveria estar no plural. Acontece que o verbo tem no plural, quando você, para marcar a sua pluralização, você emprega um acento diferencial. A falta daquele acento diferencial ocasionou o erro. Os verbos tem e vem recebem acento circunflexo para indicar a sua pluralização. A falta do acento deixará o verbo no singular. Se eu mantiver o verbo no singular com o meu núcleo de sujeito no plural, eu vou ter um erro de concordância verbal, certo? Então, ó, o que tem surgido são novas classes de consumidores. As classes têm surgido. Como classes é um termo que está no plural, tem também deveria estar no plural. E para que ele se pluralize, acento diferencial. Não esquece, a regrinha se deve aos verbos tem e vem. Tem e vem no singular, sem acento. Tem e vem no plural, com acento. Tá legal? Olha aqui. Aqui eu tenho uma construção. O homem tem limitações que as mulheres não têm. Quando fala que o homem tem limitações que as mulheres não têm, o verbo tem apareceu duas vezes. Repara, ele aparece aqui e aparece aqui também. Tudo bem? Em cada um dos casos, ele terá um sujeito. Primeiro, quem tem limitações é o homem. Então, o homem é sujeito da primeira oração. O homem tem limitações que as mulheres não têm. Como o homem está no singular, o verbo se mantém no singular. Como as mulheres estão no plural, o verbo deve estar no plural para concordar com ele. Então, o homem tem limitações que as mulheres não têm. Tudo bem? Não esquece, a regrinha do tem e do vem. Tem e vem sem acento no singular, com acento no plural. Tudo bem? Voltemos lá às frases. Mais uma vez, agora eu tenho desvios de concordância por outras razões, tá? É sempre importante que você desenvolva a capacidade de observá-los. Aí, na número 3, está assim. Ainda que se apresente novas metodologias, ainda se mantém certo tradicionalismo na tomada de decisões. Bom, eu tenho o verbo apresente aí e o verbo mantém. Não há erro no mantém, o erro está aí no apresente. Vamos ver por quê. O verbo apresentar é um verbo transitivo direto. Repara que quem apresenta, apresenta algo, não é isso? Perfeito. Já que o verbo apresentar é um verbo transitivo direto, a resposta à pergunta o que é que se apresenta, né? Seria novas metodologias, tá vendo? Já que é um verbo transitivo direto, novas metodologias que servem de complemento para esse verbo seriam um objeto direto, tudo bem? Só que há um detalhe que você não pode desconsiderar. Quando há um verbo transitivo direto e você acrescenta a esse verbo um ser,
como que acontece aqui, tá vendo? Quando você coloca o ser junto a um verbo transitivo direto, o termo que teria função sintática de objeto direto passará a ter função sintática de sujeito. Então, observa, ó, quando você vir que há o ser junto a um verbo transitivo direto, o termo que teria função sintática de objeto direto passará a ter função sintática de sujeito. Já que o termo que está em destaque aí tornou-se sujeito por causa do pronome passivador que aparece ali, o verbo deve concordar com ele. E como novas metodologias estão no plural, não poderia ser apresente. O certo seria apresentem. Ainda que se apresentem novas metodologias, tudo bem? É a velha e boa concordância verbal com o pronome passivador. O pronome passivador se reconhece fácil, ele se anexa ao verbo transitivo direto e faz o objeto direto virar sujeito, tá? Uma breve síntese teórica quanto a isso. Vamos lá, olha só. Se eu tenho para você aqui uma oração com um verbo transitivo direto, como por exemplo... cumpriu a meta. Na construção cumpriu a meta, o verbo cumprir é exemplo de verbo transitivo direto, já que quem cumpre, cumpre algo, certo? Então, a meta passaria a ter função de objeto direto. Quem cumpre, cumpre algo, ele cumpriu o quê? Cumpriu uma meta. Eu sempre sugiro aos meus alunos que quando querem descobrir o objeto direto, transforme em pronome, né? Se ele cumpriu a meta, ele a cumpriu. Os objetos diretos fatalmente assumirão as formas o, a, os, as na terceira pessoa. Se eu comprei esta caneta, eu a comprei. Se ele cumpriu a meta, ele a cumpriu. Cumpriu a meta, cumpriu-a. Então, assim você confirma que a meta tem função sintática de objeto direto. Agora, veja, se você acrescenta a essa construção um se e diz cumpriu-se a meta, não importa se o pronome está enclítico, proclítico ou mesoclítico, ou seja, ele pode estar antes, depois ou no meio do verbo, tá legal? Se houver algum fator de próclise, ele pode estar antes. Se o verbo estiver no futuro, você pode fazer uma mesóclise, não importa. Colocou-se o se junto a um verbo transitivo direto, automaticamente o cara que cumpria a função sintática de objeto direto deixará de ser objeto direto e passará a ser o sujeito da oração. Tudo bem? Quando você fala cumpriu-se a meta foi cumprida. Você terá, então, um erro de concordância verbal se colocar, por exemplo, as metas. Quando eu falo cumpriu-se as metas, você passa a ter um erro de concordância. Se o meu sujeito está no plural, é importante que o verbo também esteja. Então, cumpriu-se as metas está errado. O certo seria, para que houvesse correção nessa construção, seria que você dissesse cumpriram-se as metas, né? Agora a frase estaria certa. Cumpriram-se as metas, tá? Você cresce ouvindo dizer na escola que a frase vende-se picolés está errada. A que se deve o erro de vende-se picolés? Vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo. Picolés seria um objeto direto, mas você coloca o ser. Quando você bota o ser com o verbo transitivo direto, o objeto direto vira sujeito. Então não pode ser vende-se picolés, tem que ser vendem-se picolés. Tudo bem? Vamos lá. Número 4. Conquanto houvessem alimentos mais saudáveis no passado, a qualidade de vida era questionável em vários níveis. Outro caso clássico, e aí não é uma questão especificamente do CESP, não. Toda a prova é apaixonada por este verbo que está aqui. O verbo haver. Quando você chegar à prova e encontrar o verbo haver, a primeira coisa que você, experiente, fará é tentar trocar o verbo haver pelo verbo existir. Tudo bem? Vamos ver. Conquanto houvessem alimentos mais saudáveis, eu poderia dizer conquanto existissem alimentos mais saudáveis. E se há uma coisa que você sabe, é que quando o verbo haver é passível de troca pelo verbo existir, ele não pode de forma alguma ser pluralizado. Então, o certo seria conquanto houvesse alimentos mais saudáveis. Não pluralize o verbo haver quando for igual a existir. O verbo haver igual a existir é um verbo impessoal, que não terá sujeito, nem terá plural. Não se pluraliza o verbo haver na acepção de existir. Tudo bem? É um verbo impluralizável, tá? Bom, vamos lá. O verbo haver, se por acaso perguntarem a você na prova, é classificado como um verbo transitivo direto e os alimentos mais saudáveis aí teriam função sintática de objeto direto, tá? Quando haver é igual a existir, ele é impessoal, não tem sujeito, não tem plural e é verbo transitivo direto, tudo bem? Número 5. Convém amenizar as estratificações sociais existentes para que se alcance os ideais de igualdade que se buscam há anos. O primeiro verbo que aparece aí, traz um erro muito difícil de identificar. Não é muito fácil, não é muito perceptível o desvio de concordância quando ele se estabelece como uma coisa chamada sujeito oracional. Repara só, se você perguntar ao verbo o sujeito, ele vai revelar, mas a resposta vai ser um tanto quanto confusa a princípio. Quando eu falo
convém amenizar as estratificações sociais existentes. Repara, o que é que convém? O que convém é amenizar as estratificações sociais existentes. Repara, convém amenizar não é uma locução verbal. Não há locução verbal com o verbo convir. Quando eu falo convém amenizar as estratificações sociais existentes, o primeiro verbo é convém. E quando eu pergunto o que convém é amenizar as estratificações sociais existentes. Então, o sujeito do verbo convir é amenizar as estratificações sociais existentes. Tudo bem? Agora, reparem o sujeito em destaque. Ele tem uma particularidade, uma peculiaridade que até então não tínhamos visto. Dentro do sujeito existe um verbo. Dentro do sujeito aí, ó, existe o verbo amenizar. Tá vendo? Quando dentro do sujeito existe um verbo, quando dentro do sujeito se identifica um verbo, você tem um conceito de sujeito oracional. O chamado sujeito oracional tem um nome fácil de entender a beça. Por que ele é chamado de sujeito oracional? Porque tudo que é composto por verbo é uma oração. Se eu colocasse um verbo nesta caneta, eu teria uma caneta oracional, tudo bem? Então, observa, é chamado de oracional qualquer segmento dentro do qual exista um verbo. Então, o que convém é amenizar as estratificações sociais existentes. E onde está o erro? O verbo convir, aí, tá vendo? Assim como qualquer verbo da língua portuguesa. Se ele tem sujeito oracional, se o seu sujeito é outra oração, se o seu sujeito vem em forma de verbo, ele não pode ficar no singular, no plural, aliás, tem que ficar no singular. Então, o verbo convém não poderia ter o acento circunflexo aí. Não se pluraliza um verbo quando o seu sujeito é oracional, tudo bem? A pluralização de um verbo quando o seu sujeito é oracional é desvio gramatical. Então, por mais que soe confortável, nunca diga são importantes estudar e aprender. Não, estudar e aprender é o sujeito, certo? Estudar e aprender, verbos. Sujeitos oracionais, é um sujeito oracional. Então, não são importantes estudar e aprender. É importante estudar e aprender. Não se pluraliza um verbo quando o seu sujeito tem um verbo dentro de si. Não se pluraliza um verbo quando o seu sujeito é oracional, tudo bem? É um dos desvios de concordância mais sutis na hora da prova. Então, fica atento. Se você perceber que ele colocou um verbo tendo como sujeito outro verbo, você vai chamar esse sujeito de sujeito oracional. E o verbo que o tem como sujeito não poderá estar no plural. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá. Ainda se assiste a espetáculos degradantes que fazem alguns anos seriam impensáveis mesmo pelo mais degradante dos diretores teatrais. Desvio de concordância aí clássico, fácil de identificar. Você já se habituou a ele, já esbarrou com ele várias vezes. Repara o verbo fazer que aparece aí, tá vendo? Quando ele fala fazem alguns anos, ele empregou o verbo fazer para indicar um tempo decorrido, certo? E quando o verbo fazer indica quanto tempo já passou, quantos dias, quantos meses, quantos anos, quantos séculos, quantas horas, não importa. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, é um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, não pode ser fazem alguns anos. Se você colocar o verbo fazer para indicar tempo decorrido, ele não pode ficar no plural, certo? É faz. Então, ó, ainda se assiste a espetáculos degradantes que, faz alguns anos, seriam impensáveis. Não se pluraliza o verbo fazer quando indica tempo decorrido. Não confundir com o fazer que indica aniversário. João faz 10 anos este mês. João e Maria fazem 10 anos este mês. O fazer que indica aniversário concordará com o aniversariante, tudo bem? Seja coisa ou pessoa. Agora, se o verbo fazer meramente indica tempo decorrido, ele não será pluralizável, tudo bem? Trata-se de um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural, perfeito? Vamos lá. Número 7. Os hábitos alimentares, parte significativa da cultura de cada país, tornou-se uma das principais atividades econômicas do homem. Interessante como eles vão insistentemente usar essa expressão entre vírgulas com a intenção maldosa de deixar o sujeito longe do verbo. Repara que o verbo aí é tornou-se, né? E, ignorando a expressão entre vírgulas, fica mais fácil identificar o sujeito. O que foi que se tornou uma das principais atividades econômicas do homem? Bem, o que se tornou uma das principais atividades econômicas do homem foram os hábitos alimentares. Veja, os hábitos alimentares aqui exercem nesta construção função sintática de sujeito e ele maldosamente coloca um sujeito com núcleo no plural, distancia bastante do verbo para que você perca a noção de concordância. Os hábitos tornou-se. Os hábitos tornou-se. Você não pode fazer isso, tá? Já que são os hábitos, não pode ser tornou-se. Tinha que ser tornaram-se.
Então, os hábitos tornou-se desvio de concordância. A que se devia até então a não percepção do erro? Ao fato de o verbo tornar-se estar 1 quilômetro após o núcleo hábitos. Ele distancia, tá vendo? Nesse distanciamento ele quer que você perca a noção de concordância verbal, tá? Número 8. Fazem alguns meses, cientistas em todo o mundo se ocuparam em solucionar uma questão incômoda. Acabamos de ver o verbo fazer, que indica tempo decorrido, impessoal, sem sujeito e sem plural. Não posso falar fazem, tinha que ser faz. Faz alguns meses, cientistas em todo o mundo se ocuparam, né? Não se pluraliza o verbo fazer quando indica tempo decorrido, tá legal? Vamos lá. Segundo alguns cientistas, as mais brilhantes fórmulas da física ou da biologia é comparável, olha só, as mais brilhantes fórmulas, olha o que, o é comparável, tá? Ele vai errar duas vezes, vai errar o verbo e o predicativo também. Vai errar o verbo e o substantivo, a concordância. Ó. Quando ele fala é comparável, fórmulas é o núcleo. Ó. As mais brilhantes fórmulas da física ou da biologia é comparável. As fórmulas é comparável, não dá. As fórmulas são comparáveis. Então ele conseguiu errar aí não só o verbo, mas também o adjetivo, o predicativo. Então ele faz um erro de concordância verbal e nominal também, tá? Perfeito? Veja, ó, o que é comparável ao que de melhor foi feito são as mais brilhantes fórmulas da física ou da química, da biologia. Então, fórmulas é o núcleo e você concorda com o verbo aí, tá? Número 10, ó. A reação a manifestações localizadas de extrema violência não implicam. Repara como vai ficando mais simples identificar o erro, olha só. A reação a manifestações localizadas de extrema violência não implicam. Olha a discordância. A reação não implicam. Reação está no singular. Então, a reação não implicam está errado. A reação não implica. O verbo deve concordar sempre com o núcleo do sujeito, certo? Os resultados que se obtêm. Veja que fácil. Os resultados que se obtêm. Não são resultados, não está no plural. Então, o obtém tinha que estar com acento circunflexo. Os resultados que se obtêm com a prevenção são comprovadamente os mais eficazes. Repara que eu posso ir com um pouco mais de agilidade agora, porque você percebe que por mais que as armadilhas sejam bem sutis, com o tempo você acaba se habituando a ela. Na 10, ele distanciou o verbo do sujeito. Na número 11, ele brincou com o acento diferencial, o acento agudo no singular e o circunflexo no plural. Tá legal? Um velho conhecido nosso. Olha só, a número 12, começou pelo verbo eu desconfio. O verbo aí é vem. Agora, quando eu descobrir o que é que vem, eu vou encontrar o sujeito e perceber se a frase está certa ou errada. Vem das ruas os lamentos, a indignação, a voz dos aflitos que se abstêm de votar, mas não de sofrer. Vamos lá. O que vem das ruas? O que vem das ruas são os lamentos, a indignação, a voz dos aflitos. Repara, até aí, tudo isso é o sujeito da oração. Repara que logo de cara, o primeiro núcleo do sujeito aí composto está no plural. Então, os lamentos vêm. Seria correto se o verbo estivesse no plural. Os lamentos vêm. Se o verbo estiver anteposto a um sujeito composto, ele pode concordar com todos os núcleos ou concordar só com o mais próximo. Se o mais próximo estiver no plural, o plural do verbo será inevitável. Tudo bem? Olha só. Número 13. O assessor garante que quando for 10 horas, o deputado fará uma declaração. Poucos parecem dispostos a ver se a promessa vai se cumprir. O desvio gramatical aí é extremamente sutil. Extremamente sutil porque você comete no dia a dia. É o tipo de desvio que as pessoas muito frequentemente cometem quando falam, que é empregar o verbo ser em discordância com o numeral que indica as horas. Tudo bem? O verbo ser sempre concordará com o numeral que indica as horas. Você fala é 1 hora, são 2 horas. É meio-dia, são 3 horas. É 0 hora, são 4 horas. Como o numeral que indica as horas aí é 10, já que são 10 horas, não pode ser quando for 10 horas. O certo, a partir de hoje, diga sempre quando forem 10 horas. Então eu não posso falar, olha, hoje, quando for 10 horas eu vou embora. Quando for 10 horas, não. Quando forem 10 horas. O verbo ser concorda com o numeral que indica as horas em qualquer tempo ou modo. No futuro do subjuntivo, sempre fica mais complexa essa flexão, né? É normal que as pessoas digam de forma equivocada, olha, hoje quando for 8h30, não pode ser quando for 8h30, tem que ser quando forem 8h30. O verbo ser concordará sempre com o numeral que indica as horas, tá legal? Imensa maioria dos moradores da pequena ilha não se manifestaram e tudo pareceu assumir a mesma áurea de paz diante. Quando eu falo imensa maioria dos moradores da pequena ilha não se manifestaram, há uma construção interessante. Quem não se manifestou foi
o termo imensa maioria dos moradores da pequena ilha. Aí um caso interessante, repara só, o núcleo do sujeito aí vai ser maioria. Este núcleo é um coletivo, certo? Maioria é um coletivo. Aí um caso interessante de que a prova gosta muito. Se o núcleo do meu sujeito é um coletivo, maioria, multidão, grande parte, minoria, parte, pode ser um coletivo de caráter partitivo também, o verbo pode concordar com o núcleo coletivo ou com a especificação que ele conta. Ó, maioria dos moradores, parte das crianças, uma multidão de alunos, tá? Uma biblioteca de livros raros. O verbo pode concordar tanto com o núcleo coletivo quanto com a especificação. Então, manifestaram aí, está certo, ele estabelece concordância com moradores, tá legal? Então, ó, é um caso de concordância correta facultativa. Se eu tenho um sujeito cujo núcleo é coletivo com uma especificação, o verbo pode concordar com o núcleo coletivo ou com a especificação, tudo bem? Para fechar, pessoal, aí o 15º desvio de concordância. Nessa construção eu fecho aí os nossos comentários a respeito da parte técnica, da parte teórica do assunto, para que depois nós passemos especificamente no próximo bloco apenas a resolução de questões do CESP, tá legal? Já com uma visão bastante afiada a partir da observação dos erros que você viu aí. Populações de áreas carentes parecem disporem de uma paciência acima dos limites para os desmandos governamentais. Repara, esse parece disporem está extremamente desconfortável, né? A solução não será muito mais confortável que isso, não. Quando você vir que há um sujeito no plural e uma sequência de parecer mais infinitivo, há duas formas de consertar esse erro de concordância. Preste atenção, especificamente com parecer mais infinitivo, tá? O que você faz em casos como esse? Ou você pluraliza o verbo parecer e mantém o verbo no infinitivo no singular. Então, populações de áreas carentes parecem dispor. Ou então, ainda que soe imensamente desconfortável, você mantém o parece no singular e flexiona o outro verbo, tá? O verbo no infinitivo. É uma particularidade do verbo parecer. Quando você vir que há parecer mais infinitivo, ou você flexiona o parecer ou o infinitivo. Então, todas as pessoas pareciam entender, frase correta e confortável. Todas as pessoas pareciam compreenderem, frase correta, porém já não tão confortável, tudo bem? Agora, o que não é admissível é que você pluralize as duas formas, tá? No próximo bloco, resolução de questões de concordância verbal do CESP. Até lá!